Fala galera, fala pessoal, tudo bem? Tudo em ordem? Vou até. Olha, até deu a luz agora. De novo, a gente vem com um tema no canal. Ah, como eu falei para vocês, o objetivo desse canal é da gente trazer temas polêmicos e para discussão e tudo mais. E dessa vez o tema é a suposta camisa vermelha da seleção brasileira. E tem um monte de teorias aí, é, assim, até com um certo sentido, mas totalmente inimaginável, ainda mais com uma empresa como a Nike, do tamanho da Nike. Então tem a teoria da política, né? Ah, vai fazer para outra metade, porque uma metade sempre usou o verde e amarelo, a camisa amarela, tal, nas manifestações, papapá, para dar. Não tem nada a ver com isso, cara. Isso eu posso garantir. Tem nada a ver com isso. Eles jamais vão se preocupar com esse tipo de coisa. É, uma das teorias que trazem é que o vermelho seria referência ao nome do Brasil, que lembra a brasa, que é em função do pau-brasil, que, enfim, e o pau-brasil de fato é vermelho. Mas também não tem nexo você colocar isso daí agora do nada. Se fosse um ano onde a ecologia tivesse em evidência, né, como foi lá a Eco 92, por exemplo, se tivesse um movimento mundial muito forte, um encontro mundial muito forte e tal, não sei o que, até poderia se pensar num negócio desse. Mas não é, ao contrário. A ecologia está indo por água abaixo no mundo todo. Então não tem sentido também você fazer. E outra, vamos imaginar que fosse essa a ideia. O que tem a ver a marca do Air Jordan, né, do Michael Jordan, na camisa da seleção? Se a ideia é colocar o pau-brasil. Então você coloca lá o vermelho por causa do pau-brasil, e aí você pega um americano que joga basquete e coloca na camisa. Quer dizer, por que então não colocar o Pelé, já que afinal de contas o Pelé é preto, é jogador de futebol, é brasileiro, o atleta do século, o maior futebolista da história. Então qual sentido teria? Né? Se você coloca lá o Pelé e fala do pau-brasil por causa das raízes, o fato dele ser preto, a inclusão, tal, não sei o que, poderia-se até imaginar. Mas também cai por terra essa daí. Então, qual é a teoria, ou pelo menos a minha percepção a respeito disso? É, a gente está colocando isso aqui, ó. E essa daqui, se vocês lembrarem, é assim, em 2014, a Adidas fez com a Alemanha mais ou menos um negócio parecido. A Alemanha veio para o Brasil, perguntaram qual era o time de maior torcida no Brasil, Flamengo, e a Alemanha meteu o uniforme número 2, vermelho e preto, uniforme idêntico ao do Flamengo, idêntico. Só o distintivo que mudava. E o que aconteceu? A venda foi enorme, né? Pela relação do brasileiro com o futebol. A torcida do Flamengo sendo a maior do Brasil, então eles buscaram esse mercado e conseguiram atingir, talvez, o objetivo. Eu não sei qual era o número de vendas que eles imaginavam, mas que eles queriam ter, porque a camisa da Alemanha aqui eles iam vender só para os descendentes de alemães de verdade, e acabaram vendendo para boa parte da torcida do Flamengo. Então a jogada de marketing da Adidas foi sensacional. E o que me parece é que eles vão. A Nike está tentando fazer a mesma coisa de uma forma burra. Porque ela está usando o vermelho por causa do Chicago Bulls, para atrair, que é o time mais popular de basquete, do esporte mais popular dos Estados Unidos. Então você atrai esses torcedores para que eles tenham pelo menos uma simpatia, uma empatia com a seleção brasileira. E por isso, ao invés de colocar o Pelé, o símbolo da Nike, e o cacete A4, colocaram a figura do Michael Jordan, ou a logo do Air Jordan, que é a marca dele. Essa, a princípio, seria a teoria mais viável. Mas por que eu digo que é burra com relação à Nike? Porque eles esqueceram só de um detalhe. A Alemanha tem nas suas cores, na bandeira, o vermelho e o preto. O Brasil não tem nada de vermelho, graças a Deus, nas bandeiras, ou na bandeira. Então,
ficou um negócio totalmente fora de contexto e tem uma cláusula dentro do regimento da CBF que diz que é proibido a seleção brasileira, o uniforme da seleção brasileira, fugir das cores da bandeira, das 4 cores da bandeira. A não ser em caso de eventos festivos. Aí pode se alterar a cor e tal. A Copa do Mundo não é um evento festivo, é uma competição oficial, é a competição oficial da seleção brasileira. Então, primeiro precisa ver se isso daí vai passar. Eu acho que passa, porque se tentarem bloquear isso daí, temos que lembrar, infelizmente, que tem um juiz da Suprema Corte do Brasil, que de Suprema não tem nada, que tem um envolvimento direto com a CBF, né? O seu Gilmar Mendes. Então é aquele negócio, como o Brasil virou um país monocrático, se alguém tentar barrar isso daí, o Gilmar Mendes, como tem interesse na CBF, vai lá, assina e manda tudo às favas. A lei no Brasil, infelizmente, não é para ser cumprida, a Constituição é rasgada todo dia, por aqueles que deveriam prezar por ela. Então eu também não duvido que vai acontecer. Mas pelo regimento da CBF, não poderia acontecer isso daí. E aí é que eu acho que está o maior problema. Esse daqui foi uma das imagens, está rodando imagem para danar aí na internet de supostas camisas. Então essa daqui seria uma. Deixa eu colocar uma outra para vocês aqui, que seria essa daqui, e essa daqui eu acredito que não vai ser esse tipo, porque essa daí ela tem o vermelho e o dourado, e daí não teria referência nenhuma, né? O Chicago Bulls com o dourado não existe. Então eu acredito que não seja assim. E tem uma terceira que seria isso daqui, aqui já num tom de rosa, que eu também acho que não vai ser esse tom. Dizem que é um vermelho muito vibrante, então deve ser aquele tipo vermelho sangue, e com as cores pretas, o tanto distintivo como a logo do Air Jordan. E teve site que vazou dizendo que a paleta de cores seria seria vermelho, preto e branco. E em um dos sites que eu vi essa imagem, eles dizem que pode ter algum detalhe em branco também. Ou seja, se você pegar o uniforme, claro, do maior time do mundo, que é o São Paulo, é vermelho, preto e branco. Mas em se tratando de seleção brasileira e de Copa do Mundo, se você pegar o uniforme do Chicago Bulls, é exatamente isso. Ele é vermelho, preto e branco, com alguns detalhes em branco. Então, eu acho que a única explicação lógica até agora que tem é essa. A não ser que o Michael Jordan tenha desembolsado uma grana violenta, tenha pago aí por cabeça de abobrinha aí do presidente da CBF para conseguir colocar a marca dele na camisa da seleção brasileira, que eu acho pouco provável, né? Então, a princípio eu acho que é isso. Eu estou apostando nisso. Teve até uma das imagens que eu vi na internet que eu não consegui pegar, eu queria até ter pego para mostrar para vocês, que seria esse layout vermelho com preto, e fizeram uma camisa escrito ainda Brasil aqui no peito, né, um pouco abaixo do distintivo. Aí fica muito parecida com a camisa do basquete americano. Então é isso. Não sei, óbvio que eu estou falando isso daí só por observar, né? Uma coisa é certa, cara, essas teorias mirabolantes aí que o pessoal coloca, porque não sei o quê, porque é o comunismo, porque isso daí não tem nada a ver. Nada a ver. Não, a Nike é muito grande para se preocupar com essa porcaria, né? Até porque lá, você querer pregar o comunismo nos Estados Unidos é dar um tiro no pé. Então, a impressão que eu tenho é essa, para conseguir fazer venda de camisa, vamos ver, talvez saiam outras segundas camisas de uma maneira diferente, né? Se a CBF fosse, ou a Nike
fosse esperta, ainda usava a camisa número 1 por causa do Lakers. Dava para usar as duas, cara. Usa a amarela com Lakers, coloca lá a bolinha de basquete, qualquer referência ao Lakers ali. E aí a segunda você usa o vermelho, mas o vermelho é por causa disso, tá? É o que eu acredito. Quando eu vi a notícia, a primeira vez que eu vi a notícia, eu falei, porra, mexeram tanto, a gente sabe da ligação da CBF com o governo federal, com os ministros, ou o ministro do Supremo. A gente sabe de tudo isso e realmente poderia ter acontecido na tentativa de implantar um sistema de governo totalmente falido aí no mundo todo. Mas, enfim, só que seria muito absurdo, seria um negócio muito drástico logo de cara. Eles fazem isso, mas eles levaram 50 anos para chegar onde chegaram agora. Eles não têm pressa, né? Isso daí é uma coisa que pode acontecer, e se acontecer, vai ser paulatina. Então, aí a minha primeira impressão era essa, mas depois eu fui ver e daí eu comecei a pensar no que poderia ser. E a única conclusão que eu cheguei foi essa. Então, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Deixem aí o que vocês imaginam que seja o porquê da camisa vermelha. E vamos ver se vai ser autorizado. Vamos ver se eles vão passar por cima da norma ou se eles vão alterar a norma da CBF, né, do regimento da CBF, que proíbe a seleção brasileira de usar outras cores que não sejam as cores da nossa bandeira. E o que vocês acharam da ideia? Eu achei completamente estúpida, apesar de entender a jogada de marketing. Mas é aquilo que eu disse. A Alemanha tem vermelho e preto na sua bandeira. Então fica fácil, né? Você fazer a camisa do Flamengo. Eu queria ver, por exemplo, se a Alemanha fosse fazer a camisa do Avaí, que é azul e branco. Como é que eles iam fazer? Jamais fariam. Porque tem a referência. Aí eu vi gente falando, não tem nada a ver, porque a Holanda usa laranja e não tem na bandeira, a Itália usa azul e não tem na bandeira. Infelizmente o povo está ficando cada vez mais burro, menos estudado e também não procura saber. Obviamente que as duas em função da casa, da realeza deles, uma é a casa de Orange e a outra é o Azurra deles lá, da Itália. Então é por isso que a Holanda usa o laranja como cor principal, né? E então coloquem aí, tá bom? Vamos ver o que vocês pensam disso. Eu de verdade, cara, eu não gostei não. A ideia e tal, mas eu não gostei não. Eu acho que para tudo tem limite. E por mais que o Brasil esteja uma merda, o Brasil ainda é o Brasil e as cores ainda são verde, amarelo, azul e branco. Viu? E para quem diz que são as cores da monarquia portuguesa, que eu também li esse absurdo, os caras não sabem nem de onde vem o verde, nem de onde vem o amarelo. Enfim, infelizmente você vai vendo o nível de escolaridade cada vez mais sendo reduzido a nada, ao analfabetismo funcional, né? São analfabetos funcionais porque assim governos do tipo do nosso presidente, que tem um quê de ostra em termos de estudo, consegue manipular toda essa gente numa oratória muito fraca, inclusive. Enfim, vamos ver. Coloca aí nos comentários, tá? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.